O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, disse durante entrevista ao programa Roda Viva que deve pautar em breve a regulação das redes sociais. Diante de um congresso que derrubou a votação da PL 2630 de 2020 e criou um grupo de trabalho para debater novamente o texto da regulamentação das redes, Barroso diz que, se não vier do Congresso, o Supremo vai decidir. Vamos lá, ver o que isso pode gerar aí para frente. Será que o Supremo vai ter que decidir porque o nosso Congresso não consegue chegar em algo aceitável? Deixa eu chamar a Day Oliveira, que já está na tela. Day, seja muito bem-vinda. Vocês já conseguem ver aqui, ó, o @ da Day para vocês seguirem ela lá no Instagram. Day, será que o nosso Supremo vai ter que legislar por falta de trabalho do nosso Congresso? É bem possível, e não só falta de trabalho, né? A falta de vontade de articular, e do Arthur Lira, assim, de expor ali, ainda mais que é um momento em que ele está querendo um sucessor, né? Nesse momento ali no Congresso. E o que acontece na casa, né? O Barroso, durante a entrevista no Roda Viva, ele já é um defensor, né, da pauta de uma regulamentação na internet, mas a nossa PL que estava lá no Congresso era uma PL que a gente apelidou de PL das fake news, que é a 2630 de 2020. E por que a PL das fake news? Porque a lógica de regulamentar a notícia, a informação que é disseminada ali na internet é extremamente importante por alguns aspectos. Um deles é justamente punir a pessoa, né, que está ali cometendo as fake news, mas também as plataformas, que aí é um diferencial. As plataformas, elas precisam criar mecanismos para, de alguma forma, ali, coibir aquelas violações dentro do seu ambiente. E é esse um ponto importante que as plataformas não querem fazer. Não à toa a gente teve todo um discurso do Elon Musk, não à toa a gente teve campanhas do Google contra a PL 2630, e tem outras características também, né? O Arthur Lira teve que lidar ali com evangélicos batendo na sua porta, dizendo que, olha, a PL da 2630, a gente precisa ter uma imunidade. E aí, né, eles pediram uma tal imunidade para essa PL. O que seria imunidade pela PL? É tipo uma licença para falar o que quer nas redes sociais? Que Deus está voltando, que o demônio existe? Não sei, né? Sabe, o que seria essa imunidade nas redes sociais? Só os evangélicos, eles compreendem, mas por que isso é muito importante a gente falar agora? Porque a gente está em um ano eleitoral, e porque nos próximos 2, 3 anos, a gente ainda vai estar numa disputa muito acirrada eleitoralmente. E a gente teve aí, recentemente, o Gabinete do Ódio, a gente tem ali uma extrema-direita extremamente violenta e agressiva nas redes sociais, com as suas pílulas de verdade, né? Para eles são verdade, mas a gente sabe que são semi-verdades ou mentiras de verdade, né? Mentiras. Então, essa regulamentação, ela ajudaria bastante também no processo eleitoral. Então, tiraria muita coisa do judiciário, diminuiria também as informações conflituosas que são lançadas na internet. Seria uma disputa mais limpa, vamos falar assim, né? E agora, com o advento da inteligência artificial também na ajuda nas campanhas políticas, a gente pode ter muita coisa acontecendo aí que vai fugir ao controle, possivelmente. Já é uma expectativa de muitos especialistas no assunto, justamente porque o Brasil não regulamentou. Mas o Barroso, ele é muito, apesar de defender esse ponto, né, a regulamentação, ele deixa muito específico, muito claro que não é uma questão de falta de liberdade de expressão, que não é uma questão de se meter no que as pessoas vão comentar, vão fazer nas redes sociais, até porque é uma legislação contra danos morais, contra as propagações de verdades. Isso a gente já tem, né? Contra o ódio, contra outras violências, a gente já tem. A questão é bem específica, regulamentar nas redes sociais, porque tendo um artigo específico, coibindo e também responsabilizando as plataformas, ficaria mais fácil esse processo aqui no Brasil, principalmente um processo nesse momento como uma questão eleitoral também. E aí o Barroso, ano passado, ele esteve em Paris falando, sim, sobre esse assunto também, e ele deu uma entrevista para a CNN, que dá para a gente ter uma boa impressão do que o Barroso fala, e o que ele voltou a reafirmar ontem durante a entrevista.
Para você, eu queria destacar aqui da fala do ministro, hoje foram vários pontos importantes, mas um deles me chamou a atenção, que foi o fato de o ministro ter feito questão de frisar que falar sobre moderação das redes sociais não é criminalizar a liberdade de expressão. Ministro, o senhor falou e enfatizou muito esse ponto, porque existe uma discussão e uma crítica de que essa tentativa de regulamentar as redes poderia ser censura. Como que o senhor coloca essa questão e como o senhor responde a essas críticas? Na verdade, é o oposto de censura. É um esforço para reforçar e proteger a liberdade de expressão. A liberdade de expressão é um direito fundamental e em muitos países, o Brasil, inclusive, na minha visão, é uma liberdade preferencial, porque ela existe por ser essencial para a democracia, para a circulação de ideias, de informações, de opiniões. Ela é essencial para a busca da verdade possível e plural numa sociedade aberta, e ela é essencial para a liberdade, para a dignidade da pessoa humana. As pessoas têm a necessidade de expressar a sua personalidade. O problema é que a desinformação, a mentira deliberada, as teorias conspiratórias e os discursos de ódio, eles violam todos esses fundamentos que legitimam a proteção da liberdade de expressão. Eles vão contra a democracia porque impedem que o eleitor vote de maneira informada. Eles vão contra a busca da verdade possível porque a mentira é uma estratégia deliberada. E vão contra a dignidade humana porque se baseiam em ofensas e em discursos racistas ou misóginos ou xenófobos. Portanto, o que nós estamos discutindo aqui é um esforço de como proteger melhor a liberdade de expressão. Numa sociedade democrática, o conhecimento e a verdade, ninguém é dono da verdade, não é absoluta, mas ela precisa ser buscada de maneira sincera. Isso faz parte da vida democrática. E o que nós descobrimos é que o ódio e a mentira deliberada e a desinformação viraram ameaças para a democracia e para os direitos fundamentais, sobretudo quando envolvem convocações para atos antidemocráticos, como nós vimos no 8 de janeiro no Brasil. Acho que ficou bem clara a posição do ministro, né? Bastante. E quando ele, né, na entrevista, ele comenta, olha, se o Congresso não vai regular, a gente vai fazer esse processo, é exatamente isso que ele aponta uma necessidade de ter um certo, e aí não é um termo de controle, mas ter um mínimo de seguridade jurídica ali no ambiente digital. Pronto, eu acho que o termo seria justamente esse, para que se conseguisse, né, uma melhor forma de convivermos todos de maneira mais harmônica na internet. E quando eu falo isso, é justamente apontando diretamente para tais gabinetes, como os gabinetes do ódio. Né? A gente tem recentemente, por exemplo, um jornal de grande circulação, não preciso nem dizer o nome, né, para ninguém querer ir lá assistir, mas podem ver, por exemplo, que tem um YouTube, né, um comunicador, também influenciador, que é o Thiago dos Reis, sendo criticado, atacado nesse jornal. Por que ele está sendo criticado? Porque ele ganhou grande notoriedade nas redes sociais, e aí esse jornal disse que ele é criador de fake news, então ele seria também um gabinete do ódio, mas dessa vez o Thiago dos Reis, ele estaria ao lado do Lula. E aí também é um ponto importante quando a gente fala das fake news, porque Arthur Lira, ele também sofreu pressão de grandes conglomerados depois que o governo resolveu ali também fazer uma certa regulamentação para que fake news também fosse tida como portais de comunicação de notícias também tivessem enquadrado na questão da fake news. Não só a pessoa física ali, a jurídica também. Por quê? Porque volta e meia a gente acompanha em algum portal, de algum jornal, uma informação, uma desinformação, e agora o que acontece muito são esses grandes conglomerados aí de comunicação colocando artigos de opinião, mas que muitas vezes trazem a desinformação nessa tal opinião, né? Eu acho que todo mundo que está aqui no chat acompanha alguns artigos por aí, por exemplo, falando sobre a cota. E aí pinça uma pessoa que não passou na bancada ali, na banca de heteroidentificação, e essa pessoa é a verdade absoluta, então as cotas deveriam ser extintas porque elas não servem para uma pessoa que, por algum motivo, porque não estava enquadrada ali no fenótipo, foi reprovada nesta banca. E é um discurso que beneficia poucos, né? E esses poucos são aqueles poucos da elite que tem interesse em derrubar políticas
públicas e políticas de reparação social. E é isso que a gente vem, por exemplo, identificando há algum tempo. Agora também tem a galera dos podcasts, né, que pode falar qualquer coisa para ganhar visibilidade, ganhar cliques, e não é assim que funciona, né? É um terreno muito fértil para muita gente do lado político que não tem interesse nenhum em informar. Então, nesse sentido, eu sou muito da mesma linha do Barroso. Eu acho necessário que a gente tenha uma certa forma de regulamentação para que, né, para que algumas empresas também sejam responsabilizadas. E aí vale uma outra questão, né? O Barroso, ele coloca aí também uma questão que o judiciário vai precisar resolver o que a política não conseguiu resolver, que é bem interessante a gente pensar sobre isso, né? Mais uma vez, é meio que, inclusive, enfadonho quando ele fala, né? Mais uma vez, isso, o judiciário, olha, o ideal, o Barroso, ele é muito político nesse sentido, que ele fala que o ideal inclusive que todos os países, a fala dele é justamente nessa linha, que todos os países precisam ter a sua regulamentação, e o ideal é que o Congresso consiga fazer o processo ali legislativo. Então, ele segue o processo do rito, né, de cada instituição ter a sua etapa. Mas, se o Congresso não fizer o seu rito, infelizmente, aí ele fala que o Supremo Tribunal, né, o Superior Tribunal, vai fazer a sua parte. Então, ele não descarta esse processo. E aí, por exemplo, para a gente contextualizar para quem perdeu, né, toda a polêmica desde o ano passado das perdas da fake news, temos aí um vídeo que o próprio Google foi contra e fez campanha. E deixa eu falar uma coisa para o pessoal que pode não ter passado um pouquinho no processo de identidade, de publicidade e propaganda, mas assim, você botar spot em rádio, principalmente rádios no horário mais nobre, passar comercial na TV, o custo é um custo alto, sabe? Colocar outdoors nas ruas, a depender da região, inclusive cada região que você coloca um outdoor, se for uma região bem central da cidade, a depender da cidade, é um custo alto, e o Google investiu bastante tanto em anúncios no seu próprio, né, mecanismo, na sua própria ferramenta, como em spot de rádio e outros comerciais contra a PL das fake news. Então, assim, o interesse, até o Google tem um interesse em não regulamentar essa PL. Então, é bem complicado, né? Vamos assistir a notícia. O projeto de lei das fake news tem uma semana decisiva na Câmara. O Google lançou uma ofensiva contra o projeto, está usando sua plataforma para fazer propaganda contra quem abre neste momento. O Google encontra lá justamente uma propaganda e uma opinião do Google contra o PL, falando que pode aumentar a confusão sobre o que é verdade e o que é mentira. Diz que o PL das fake news pode piorar a sua internet. Além disso, está fazendo propaganda também em rádio, com spots, falando contra o PL das fake news. E você clicando, você cai num comunicado do Marcelo Lacerda, que é o diretor de Relações Governamentais e Políticas Públicas do Google Brasil, falando que esse projeto de lei que vai à votação, ele precisa ser mais discutido e que ele acaba protegendo quem produz desinformação, resultando a criação de mais desinformação. Precisamos melhorar o texto do projeto. O PL das fake news pode aumentar a desinformação no Brasil. Fale com seu deputado ou nas redes sociais. Eles estão fazendo também propaganda no rádio e tudo mais. Bom, Flávio Dino escreveu: sobre a regulação sobre os crimes e abusos na internet, não existe liberdade de expressão para quem trafega no Código Penal. E a Constituição exige que os meios eletrônicos se submetam aos princípios constitucionais e às leis. Estamos defendendo o respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família, como está escrito na Carta Magna. Isso foi em maio do ano passado, né? E com agora as enchentes que a gente teve do Rio Grande do Sul e com várias fake news, voltou a se falar sobre isso, mas aí o Lira sentou de vez no projeto, né? Exatamente. Ele foi pressionado a sentar, né? Porque ele não conseguiu um acordão com todo mundo. Tirou o Orlando Silva, que era justamente aquela figura que queria o projeto com seu texto original, inclusive. E aí, com isso, com essa criação de um grupo de trabalho, o que foi que aconteceu, né? O que foi que o fake news, mas isso não pode ser uma censura política, é um discurso que vem sendo feito nessa linha, infelizmente, né? Mas a gente já tem pelo menos um lado positivo, que é o Barroso assim, apontando que, em breve,
haverá, então, a pauta dessa questão das fake news dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, a gente já pode ter uma notícia positiva em alguns meses aí pela frente. É isso. Ou o parlamento dá seguimento a esse tema, ou o STF vai ter que agir. Dai, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Eu quero saber a sua opinião. O que você acha de tudo isso? O STF tem que realmente entrar nesse jogo? Conta pra gente. Um grande abraço. Até a próxima.